Muito bem-vindo, pessoal, ao nosso webinar sobre a igreja no pós-pandemia. Está conosco o pastor e mestre Marton Mendes, hoje residindo em Brasília, ali implantando um trabalho missionário pela Igreja Presbiteriana dos Semeadores. Está conosco o professor doutor Ítalo Bruno Colares de Oliveira, grande doutor e mestre, reitor e fundador da Emil Brunner World University e da Emil Brunner Brasil. Estamos aqui com o reverendo Apio Magalhães Júnior, que é o diretor executivo da editora Cário em Goiânia, estado do Goiás, e também o reverendo doutor Gilmar Matias, grande expoente das escrituras, palestrante e fundador também da Unisul, representante aí de diversas instituições a nível nacional e internacional. E é com essa turma aqui abençoada que nós vamos hoje falar um pouquinho sobre esta temática. Muito bem. Então, pessoal, ao longo dessa nossa discussão, nós vamos estar vendo aqui pelo menos 5 pontos acerca da igreja no pós-pandemias, e um deles é a análise a respeito dos aspectos financeiros das igrejas, né? Nós sabemos que antes da pandemia, as igrejas elas movimentavam uma boa quantidade de dinheiro voltada à questão dos dízimos, das ofertas dos seus fiéis. E uma pergunta que fica é se realmente o conflito existente hoje entre os cristãos congregantes, né, podemos dizer assim, e os que se denominam desengrejados, que às vezes vão de encontro à questão de dízimos, de ofertas e tal. Na expectativa dos senhores, a igreja, ela vai ter um acréscimo ou ela pode apresentar uma queda em relação à captação de valores em decorrência da atual pandemia? E em cada uma das hipóteses, o que poderia, na verdade, motivar tal situação? Nós vamos reservar 10 minutos para esse painel e cada um dos senhores podem usar entre 2 a 3 minutos para discorrer um pouco sobre esse assunto e gerar aí algumas respostas aos nossos espectadores. Pode começar pelo Dr. Gilmar Matias. Ok. Bom, professor Iron e demais membros dessa sala, desse momento, eu entendo que, na verdade, essa pandemia ela veio desestabilizar e veio mostrar algumas novas realidades. A bem da verdade, nós estávamos todos como que em um trem de alta velocidade e todos nós muito ocupados em olhar as paisagens que passavam pela janela e muito ocupados com tantas coisas, e de repente havia um obstáculo na via e o trem teve que parar. E ele parou abruptamente. Parando abruptamente, nós nos questionamos por que esse trem parou. E nós não estávamos preparados para isso, a igreja também não. Eu entendo que quem mais está sofrendo, já que eu estou lançando aqui a preliminar sobre esse assunto, eu sei que meus colegas vão enriquecer muito mais, aprofundar muito mais o tema, mas principalmente os pastores de pequenas igrejas, né, de pequenas comunidades. Eu vi há pouco agora a Regina Duarte em uma gravação que ela fez, falando sobre a experiência de ter passado pela Secretaria de Cultura, e ela disse que quando houve a pandemia, ela começou a receber pedidos de socorro de artistas de circo, atores com peças teatrais que agora já não tinham ganho, e a gente às vezes não para pensar que artistas de rua,
e assim por diante. A bem da verdade, essa escassez de recurso atingiu uma classe gigantesca de pessoas. É bem verdade que enquanto uns perdem, outros ganham. Porque se essa caneta está na minha mão, eu a tenho, mas de repente, se eu a perco, outra pessoa terá essa caneta. Então, ou seja, se um perde, outro ganha, mas eu vejo hoje, principalmente as pequenas igrejas, pastores, missionários, e quando diminui as ofertas na igreja, os recursos financeiros, os primeiros a sofrer são os missionários, que estão lá na ponta, que estão lá no fundo do poço, né, retirando pedras preciosas, e tem alguém segurar a corda aqui. Quando ninguém pode segurar essa corda, aí a coisa complica. Então, eu percebo isso, e a igreja tem que repensar alguma coisa. A questão da missão integral, da provisão. Eu creio que essa pandemia, tudo isso veio para mexer com todos os segmentos da sociedade. E a igreja não está imune a isso. Muito bem. Em sequência aí, pastor Apio Magalhães já está preparando ali o microfone. Meus amigos, meus irmãos, a questão, esse tema que o senhor colocou, sobre a perca de dízimos, de ofertas, tem que se analisar 2 pontos. Primeiro, a igreja que tem o pastoreio voltado a cuidar das ovelhas, ela não cai o dízimo das ofertas. Logicamente, ela cairá por falta da situação que nós estamos vivendo todos, grandes empresários, pequenos empresários, trabalhador em geral, ele perdeu o ganho, mas as pessoas continuam dizimando. Agora, as igrejas que trabalham no atacadão da fé, que pega várias pessoas, que ela não tem o controle do pastoreio, de cuidar das ovelhas, das pessoas, de tratar as pessoas, essas denominações perdeu notoriamente as suas arrecadações, isso é notório, porque ela não tem o controle da membresia. Se não tem o controle da membresia, que ela não cuida das pessoas, ela cuida no geral, no atacadão, a fé liberando no geral mesmo. Então, no momento de crise sanitária que nós estamos vivendo, esse segmento, ele sofreu mais do que outro segmento. Eu fiz uma pesquisa agora, nesse momento, nos últimos 30 dias, ligando para vários pastores. Os pastores das capitais, onde congregam uma faixa aí de 5.000 pessoas, 2.000 pessoas, e que não tem esse pastoreio, os pastores não cuidam dessas ovelhas, eles sofreram mais, porque o pessoal não faz a sua contribuição. O que eles estão querendo é a contribuição. E já no interior, onde as igrejas onde as denominações tem menos pessoas, que o pastor cuida de menos pessoas, ele tem a frequência dizimal dele normal, não caiu. A queda que teve foi equivalência do natural, de todos nós perdemos. Nós estamos aqui debatendo, todos nós perdemos recursos. Perdemos vendas, perdemos negócio. Então, mas, no geral, as pessoas estão dizimando. Eu vejo que tem uma situação que tem que ser analisada, que os que fazem o trabalho de pastorear, de cuidar das pessoas, esses estão melhor, estão indo bem. E aqueles que fazem no atacado, que fazem o festival da fé, esses estão em dificuldade. Eu penso assim. Muito bem. Em sequência aí, vamos ouvir o doutor Ítalo Colares. Gente, vamos lá. Não é de hoje que, na realidade, por alguns pensadores, já foi dito que o cristianismo teria um fim.
é evidente que não vai ter. Isso é evidente. Porque, na realidade, a história já provou isso, né? Agora, é importante a gente entender que no nascimento do cristianismo, que nada mais, nada menos é do que um movimento lindo do judaísmo, certo? Atrelado a uma série de outras questões. Eu não vou entrar na questão do mitraísmo, nem do maniqueísmo, nem nada disso, tá? Mas aí a gente tem um movimento de Jesus que ele vai se tornar o cristianismo. Os primeiros tempos, eles só vão datar de 300 depois de Cristo. A priori, as comunidades eclesiais, tanto que as epístolas apostólicas eram lidas junto à comunidade eclesiástica. A comunidade eclesiástica são, nada mais, nada menos, do que pessoas que comungam da mesma fé em Jesus Cristo, tá? Então é interessante a gente fazer uma divisão do que nós, como igreja institucional, conceito de Cipriano, extra ecclesia nulla salus, né? E fazer também uma distinção da igreja invisível, aqueles que compactuam da fé em Jesus Cristo, em todo o mundo. Em outras palavras, a instituição só acredita que vai ter um fim? Não. Eu acredito que sim, ela vai passar e continuará passando por momentos de transformação. Você pode observar também seguinte, que a igreja na reforma, uma das críticas, na realidade, com as catedrais, elas têm altíssimo, então mostrava, na realidade, Deus e distante do homem e tudo. Muitas igrejas evangélicas mantiveram o mesmo padrão, que não eram para manter. Eram, mas mantiveram templos megalomânicos, porque, na realidade, querendo ou não, nós somos meio que totemistas. Se nós não criamos um ídolo de pau e pedra, nós criamos ídolos mentais. Nós desenhamos o sagrado e a divindade conforme nós pensamos e acabou. Agora, o detalhe é o seguinte, quando você vai analisar de 1940 até o ano 2000, e eu falo essa pesquisa que eu fiz ela, inclusive utilizei ela no meu pós-doutorado, a gente vai observar que o crescimento dos evangélicos, ele deu uma guinada, principalmente no que tange aos neopentecostais. Porém, vai acontecer, depois desse crescimento dos neopentecostais, duas coisas: o crescimento das igrejas históricas e vai acontecer também o crescimento do ateísmo. Olha que curioso. Olha que curioso. Agora, só para a gente finalizar, o crescimento dos desigrejados é um fato. Por quê? Com o acúmulo de conhecimento, e na realidade, querendo ou não, não vamos tapar o sol com a peneira. Igrejas, como foi dito pelo reverendo Apio aí, que utilizam do mercado da fé, que utilizam da manipulação do sagrado. Obviamente, muitas dessas pessoas que começaram a se instruir estão cansadas. E acabaram, na realidade, descontando isso na instituição. Estou falando da igreja institucionalizada, tá? Agora, a pandemia, nós passamos várias. Nós tivemos a peste negra, nós tivemos várias. Não vai acabar as igrejas. A única coisa que eu vejo, na realidade, só para a gente encerrar essa parte, é o seguinte: as igrejas com uma visão de empreendedorismo mais apurada, elas realmente estão se reinventando. Eu conheço igrejas que hoje estão utilizando de link de pagamento com o objetivo de receber oferta e dízimo. E que, para mim, dízimo é uma maneira que alguém pode falar. É minha opinião, respeito quem pensa o contrário. Tem até um vídeo de YouTube que eu falo 1 hora sobre o assunto. Dízimo é para sustentar órfão e viúva, não é para o pastor ficar trocando de carro. A grande verdade é essa. E para fazer uma coisa que o pastor Gilmar falou aqui: a missão integral da igreja. A obra social que muitas igrejas não têm feito e que, inclusive, o nosso amigo Marton, o reverendo Marton,
que é da igreja presbiteriana? A igreja presbiteriana tem creche, tem escola, tem faculdade, tem universidade. Eles estão investindo na missão integral? Sim. E aí, como eu digo como eu disse no meu livro, A Ação Missiológica da Humanidade, de Deus, através da foi inclusive publicado pela editora Ares, eu quero deixar isso registrado, certo? Eu falo lá que a missão, para ser integral, ela tem que fazer o trabalho social. Muitas igrejas não têm feito isso, né? Agora, é evidente que com as interfaces que nós temos, internet, sistema EAD, obviamente, querendo ou não, para as igrejas com uma visão empreendedora, vão se reinventar e vão continuar o seu trabalho. Vai passar por um período difícil? Vai. Vai ter um fim? Não acredito que ele terá um fim. Muito bem, doutor Ítalo. E o círculo vai pegando fogo aí, reverendo Marton. Sobrou para mim. Olha, eu quero, de certa maneira, pegar um pouco de carona naquilo que os meus antecessores já mencionaram. De fato, a gente tem acompanhado algumas igrejas, de fato tem havido uma diminuição na arrecadação. E essa diminuição, ela se expressa em duas direções. A primeira delas, não sei quantos tiveram acesso a este vídeo, nós tivemos aí um desses pregadores de empresas, né, igrejas, empresas, empresário, dono de fazendas e etc., né, praticamente amaldiçoando os membros da igreja que deixaram de contribuir. Igreja que vive de evento. Igreja que vive daquele momento de emocionalismo, de manipulação para tirar o dinheiro dos frequentadores, essas estão sofrendo absurdamente. Igrejas que pastoreiam, igrejas que cuidam do rebanho no seu dia a dia, as igrejas mais históricas, mais estabilizadas, eu tenho acompanhado que elas também têm sofrido bastante com queda de arrecadação. Mas têm sofrido com essa queda de arrecadação, talvez em proporção menor do que a queda econômica. A gente está vivendo um período de retração econômica, de paralisia econômica, e as igrejas, de fato, diminuíram a sua arrecadação. Mas não no mesmo nível. A gente vê pessoas que perderam o emprego, e várias perderam o emprego, são membros das nossas igrejas. Entretanto, a arrecadação teve uma queda que é num parâmetro um pouco inferior ao que seria de esperar. Há casos, inclusive, de igrejas que, preocupadas com o sustento, com a manutenção, né, dos seus evangelistas, dos seus pastores, da obra de assistência social, há casos de igrejas que cresceram a arrecadação nos meses de abril, maio e junho, início de junho agora. Então, há essa diferença. E daí eu acabo tendo que entrar um pouquinho no que o doutor Ítalo falou, que é a questão de religiosidade. Ele não usou esses termos, mas a questão de religiosidade e de espiritualidade. Igrejas que vivem em torno de religiosidade, né, de buscar satisfazer anseios religiosos legítimos e ilegítimos, essas vão sofrer bastante a curto, médio e longo prazo. Igrejas cujos membros vivem a sua espiritualidade na comunhão, no pastoreio, estas vão sofrer a curto prazo, talvez a médio prazo, e vão experimentar também algumas situações novas a longo prazo. Inclusive, a gente está trabalhando com um texto, né, que trata disso, né, das consequências, das tendências para a igreja no período pós-pandemia. Então, assim, para concluir, para tentar colocar todas as minhas ideias numa frase mais curta, né, eu diria que igrejas que alimentam a religiosidade, que tem muito de paganismo, de sincretismo, estas vão sofrer. Igrejas que vivem uma espiritualidade sadia e bíblica, estas vão sentir, mas a longo prazo serão enormemente beneficiadas
com o surgimento de uma nova categoria de crentes, que a gente vai mencionar, eu acredito, um pouco mais na frente aqui na nossa conversa. Excelente. Quero agradecer a todos pela participação aqui no primeiro bloco. E vamos aqui ao nosso segundo bloco, que já foi até um pouco mencionado, mas vamos ratificar aqui esse segundo ponto, que são os impactos sobre o pentecostalismo. Eu acredito que o pentecostalismo e o neopentecostalismo, vou incluí-lo aqui de última hora nessa temática, se utilizam muito de eventos, campanhas e outros itens que estão correlacionados com a finalidade de arrecadar bens. Na visão dos senhores, quais serão os impactos mais nítidos sobre as instituições pentecostais e neopentecostais, sobre a sua sobrevivência no âmbito geral? Como o fato da pandemia pode interferir no crescimento e na expansão dessas igrejas? Vamos utilizar aqui o mesmo ciclo, iniciando com o Dr. Gilmar Matias, e em seguida com o pastor Ápio, pastor Dr. Ítalo e reverendo Marton. Ok. Interessante, é interessante que a gente ouve pessoas com boa bagagem, como todos os participantes aí. A gente acaba sendo enriquecido e abrem novos horizontes. Mas é interessante, eu entendo o seguinte, o professor Ítalo, ele falou uma coisa interessante sobre o neopentecostalismo. Esse neopentecostalismo, ele traz, principalmente o neopentecostalismo, ele se apega muito à questão dos totens, né? Dos amuletos, da judaização do cristianismo, novamente, a judaização, é aquele, não judaísmo moderno, é aquela judaização do Antigo Testamento, cheia das simbologias, dos objetos sagrados, né, místicos, e volta, inclusive, à época das trevas, né, do obscurantismo, das relíquias, né, da valorização exacerbada às relíquias, né, aquilo que era sagrado. E eu entendo que os movimentos, eu entendo 3 movimentos: o tradicionalismo, as igrejas mais tradicionais, mais conservadoras, que eu entendo que cometeram, ou quem sabe incorreram no erro do academicismo dos púlpitos, O movimento pentecostal, quando ele começa a amadurecer e surgir bons seminários, e amadurecer fugindo daquela imaturidade do pentecostalismo sem reflexão teológica, surge o neopentecostalismo, e ele vem jogar muita coisa boa por terra, ele vem derrubar por terra uma régua que estava equilibrando um pouco entre o academicismo e a falta de pensar teológico. E quando a igreja estava amadurecendo, a igreja brasileira, num pensar teológico que não estava nem tanto enclausurado dentro do academicismo, e nem tampouco estava aberta, solta, lato sensu, digamos assim, na falta de reflexão, e justamente nesse momento surge, inclusive no Brasil entra muito isso aí através dos cultos de libertação, né? E nós vamos ver esses relicários, esse culto às relíquias, aos objetos sagrados, essa judaização surge. Nesse momento de pandemia, eu entendo que essas igrejas que necessitam dos amuletos, dos objetos sagrados, de um show a cada dia, essas igrejas são as que mais sofrem. E aí nós vemos uma outra coisa, se me permite, já para finalizar. A membresia, ele começa a questionar, fazer um questionamento, poderia dizer, teológico, filosófico, do dízimo. Por que as pessoas param de dizimar, né? Por que param de dizimar? Porque o dízimo é o primeiro afetado. Será que não seria momento de nós pararmos e pensarmos, será que as pessoas estão parando de dizimar porque elas não estão enxergando boa finalidade para esse dízimo?
Será que elas não estão enxergando que esse dízimo deveria ser usado, ao invés de manter luxo de um grupo pequeno, para ir lá na ponta e realmente socorrer? Interessante, aí eu falo só isso e termino. Na época do terremoto do Haiti, vocês se lembram? Uma década e meia atrás, né? Algo assim, vocês podem me lembrar melhor. Eu assistia na época o Jornal Nacional, já não assisto mais Jornal Nacional. Ele dizia o seguinte: os Estados Unidos mandou quantos milhões de dólares de ajuda. País X, França, Europa, todos os países mandando ajuda. E no finalzinho ele terminou dizendo o seguinte: o Papa mandou condolências. O Papa mandou condolências. E aí nós vimos agora quanta gente mandando cestas e adquirindo cestas e arrecadando cestas, roupas, remédios e socorrendo pessoas. O que a igreja fez? Mandou condolências. Então eu creio que é o momento de nós fazermos uma profunda reflexão teológica, filosófica do dízimo e da questão da precificação da fé. É isso aí que eu tinha a dizer. Acho que falei muito, né? No tanto certo. Pastor Gabriel. O professor Gilmar Matias fez as suas colocações com muita propriedade. Agora a gente tem que analisar, eu estou levando mais para o lado, e quero que o Gilmar sintetizou tudo. E eu quero só mais a título dizer a vocês o seguinte: estamos vivendo um momento de crise, aonde essa crise espiritual que está vivendo, entre aspas, que não está passando isso. Nós estamos olhando nos vendilhão do templo, que eles estão sofrendo a crise. Os vendilhões estão sofrendo, não está tendo pombo para vender, não está tendo vaca para vender, e não está tendo o sacrifício para ser colocado no holocausto. Mas o que está acontecendo, melhor? Aquelas pessoas que vivem sua vida, têm a sua vida com a intimidade com o Eterno, essa igreja beriana, elas estão longe, estão anos-luz dessas outras pessoas, do neopentecostal, do pentecostal, do tradicional. Eles estão bem à frente. O que o Gilmar sintetizou, politizando as coisas, tendo bem cuidado em dizer os fatos, mas a verdade é essa, meus irmãos. Se você está firmado na rocha, que é Cristo, tanto faz ser pentecostal como neopentecostal, você se entrega. A questão do dizimar é uma questão que você faz com alegria. Ela não é obrigatório. E outra coisa mais, se você for mexer com o evangelho, vender o evangelho igual eles estão vendendo, o evangelho não dá dinheiro, não. Não dá dinheiro. O Cristo fez a multiplicação dos pães e dos peixes e deu comida, alimentou mais de 5 mil pessoas, não cobrou um centavo. Que prejuízo louco é esse? Se for analisar para essa realidade que eles estão querendo vender. Vender cura, que não vai acontecer. O pessoal, com o advento da tecnologia, do conhecimento que está mais profundo, porque se nós analisar, o Ítalo falou no primeiro bloco, interessante. Antigamente, as missas eram feitas em latim, ninguém entendia nada. Aí o camarada falava assim, olha, se você não der o pedaço do seu rebanho aqui, você não vai entrar no céu. O cara falou, então eu já compro logo, eu estou com 100 bezerros aqui, eu vou dar 300, 200, 20 bezerros para o padre ou para o pastor. O que está acontecendo hoje, se você não fazer uma oferta de sacrifício, tirar dos R$600 do emergencial, que está disponível, entre aspas, para poucas pessoas, você vai lá pegar R$60, onde a pessoa está precisando de que esteja, não só de uma cesta básica, não só do alimento, mas do acolhimento humano. O acolhimento humano, ele alimenta também. Ele passa a pessoa a sentir firme na sua fé, aquecer a sua fé.
Pedro fala, se um tiver cair, tem que ter outra pessoa para levantar. O Pedro fala isso. Então, o que o professor Gilmar colocou aqui, e eu estou só complementando o que ele disse, que foi com muita clareza, é exatamente isso. Se nós estivermos firmes na rocha, pode vir o que for. A questão de você poder doar, a questão de você poder ajudar, eu não quero dizer uma coisa, um testemunho que aconteceu comigo. Um pastor amigo, ligou para mim e falou, irmão, ontem eu não jantei. Aí eu falei, não jantou porque eu também tem dia que eu não janto também. Não, eu não vou almoçar hoje porque eu não tenho nada para fazer em casa. Aí ele mexeu comigo. Falei, mas é verdade isso? É verdade. Falei, o seu líder não ligou para você? Falou, nem atende o telefone. Nem atende o telefone. E eu não vou fazer essa enquete entre nós, porque às vezes a gente vai machucar nós. Eu não recebi ligação de nenhum do meu líder para ver como é que você está. Mas eu vi gente recebendo presença para cobrar o erário, o dízimo, que o dízimo, ele é fé. O cara quer cobrar a fé. Tá errado, cara. Tá errado. Você tá fora do contexto das coisas. Aí o cara chega lá, você quer o dízimo do meu 600 que eu recebi, do ajuda emergencial? É um crime fazer isso. Mas vamos firmar nas escrituras sagradas, porque ela nos orienta e nos norteia ao que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Porque isso já foi vivido lá atrás. O Cristo passou por isso. Doutor Ítalo. Bom, foi dito acerca das igrejas históricas, e eu acredito que, na realidade, um dos motivos das igrejas históricas elas estarem tendo, digamos, estarem um passo à frente, vamos dizer, nessa situação de pandemia, é porque sempre que a igreja estava em crise, quem levantava a igreja eram os teólogos. Então, uma igreja que, na realidade, ela tem um ensino forte dentro das escrituras sagradas, ela mostra uma fé racional, que é aquela fé que Paulo falava. Então, isso, na realidade, leva a gente a pensar isso. Só que a situação da pandemia que nós estamos passando agora, ela meio que nos leva a uma questão meio que apocalíptica, uma batalha entre o bem e o mal. E o bem vai prevalecer. E não é à toa que, se você olhar também de um período aí de 2 anos para cá, começaram a surgir uma série de outras teorias, porque a escatologia ela vai mudando de acordo com o tempo. Preste atenção. Se a tua visão ela é, na realidade, milenista, ou pós-milenista, ou mesotribulacionista, ou tanto faz, ela vai mudando com o tempo. A visão escatológica ela vai mudando em conformidade com a cosmovisão de mundo que a gente tem. Por exemplo, há 30 anos, quando você falava de marca da besta, o pessoal pensava, 40 anos era o quê? Era o código de barra, depois foi o cartão de crédito, em 97 era o Mondex. Aí nós temos teorias até agora que estão dizendo que é o Islã, o Estado Islâmico. Então, a escatologia ela vai mudando em conformidade com a cosmovisão de mundo que eu tenho. Agora, uma coisa que o professor Gilmar falou, que eu acho interessante a gente tocar no assunto, é o seguinte, ele falou das igrejas estarem virando verdadeiras academias. Né? Só que tem um detalhe, o Karl Barth ele enfrentou esse mesmo problema. Mesmo com aquelas brigas que ele tinha com o Emil Brunner, né? A igreja é um fim em si mesma, não, a igreja não é um fim em si mesma. O Karl Barth, ele entendeu que tinha que ter uma teologia para a igreja, não voltada para o lado acadêmico. Né?
O Bultmann já pegou a questão da teologia e falou o seguinte: não, o meu papel aqui é combater a teologia liberal. Então eu vou falar do querigma e pronto, ponto final e acabou. Então, assim, eu acredito que essa crise, querendo ou não, nos denota a duas coisas. Número um, pessoas que estão sem esperança vão, na realidade, buscar a igreja. Vão buscar a igreja. Na primeira oportunidade, elas vão buscar a igreja. Pessoas que estão decepcionadas com o sistema vão permanecer-se desigrejadas. Então vai acabar ficando um empate. Agora, acredito sim que algumas igrejas elas poderão fechar. Eu acredito sim que as instituições chamadas igrejas, e principalmente aquelas que vendem a fé, né, e usam do sagrado para manipular a fé das pessoas, obviamente que elas irão fechar sim, né, aquelas que não têm uma visão empreendedora utilizando das ferramentas que nós temos. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma que ele está durando mais agora do que antes. Só que a igreja dele é mercadoria mesmo. Agora, o que ele fez? Ele pegou e ele reaprendeu e desenvolveu e se reinventou no momento da pandemia. Eu gostei muito quando o pastor Apio falou sobre o evangelho à venda, né? O evangelho não dá dinheiro. Realmente, o evangelho de Jesus Cristo não dá dinheiro. Ele tira, ele não dá. Ele acaba lhe tirando. O evangelho real, ele tira, ele não dá. Quando eu falo tira, não dá, preste atenção. Eu não estou me referindo ao abstrato, a tudo aquilo que a gente tem como promessa. Eu estou me referindo ao concreto, né, ao animalesco, vamos dizer assim, tá? Então, o que eu posso falar sobre isso é isso. Eu acredito que as igrejas históricas elas vão, na realidade, ter uma guinada boa justamente por causa dessa fé racional. Vão receber outras pessoas que estão, na realidade, sem essa esperança, certo? Acredito que, de fato, a teologia para a igreja ela não pode ser uma teologia acadêmica e rebuscada. Acredito que toda essa situação de pandemia está nos levando a uma situação meio que apocalíptica, mas também está levando a elucubração mental da escatologia, que eu não acho uma coisa saudável, minha opinião. E é isso que eu tinha para falar. Ok, doutor Ítalo. Reverendo Marton. Depois de ouvir toda a argumentação dos colegas, sobrou pouca coisa, mas vamos a esta pouca coisa que eu gostaria de apresentar como contribuição. A pergunta: quais as tendências para as igrejas pentecostais e neopentecostais? Por último, o doutor Ítalo comentou sobre a necessidade, ou sobre o caso de um destes que se reinventou. Se reinventou de uma maneira não sadia, se reinventou para manter o status quo. Mas as igrejas já têm sofrido de tempos em tempos algumas exigências para que elas possam se adequar ao espírito dos tempos. De novo, eu insisto naquela questão da religiosidade. Então, algumas igrejas vão ter que lidar com questões muito sérias. Primeiro, a questão econômica. Vai haver uma mudança no perfil daqueles que contribuem nos próximos meses. Eu acredito até que a longo prazo, né, esse mercado da fé ele seja reaquecido. Por um motivo muito simples. Se nós olharmos nos dias de Jesus, se nós olharmos na época da Reforma, nós vamos encontrar sempre o coração do homem buscando uma maneira de pagar para ter alguma satisfação espiritual. É muito simples você ir à igreja e ouvir alguém dizer que você tem que fazer uma prova de fé e
sabendo que é um dever espiritual e prazeroso entregar o seu dízimo, e você ouve alguém falar assim, olha, se você fizer uma prova de fé, Deus vai te abençoar. Você está com problema familiar, você está com problema no trabalho, o indivíduo paga. E agora ele diz, é com Deus, fiz a minha parte e espera respostas. Então esse mercado da fé, havia os vendilhões do templo, Tetzel foi um ocasionador da Reforma Protestante por causa do mercadejar da fé. Ele é reaquecido de tempos em tempos, a gente não vai ficar livre disso. Infelizmente, as pessoas não veem ou não querem ver que estão sendo expoliadas. Preferem entender que Deus abençoa quem tem mais fé e acreditam então que aquele que os expolia, que o sagrado homem de Deus, possui mais fé do que ele próprio. Então o outro tem que ser mais bem-aventurado do que ele. Temos casos, e nenhum nem dois, casos de pastores que promovem rifas nas suas igrejas e são eles próprios os ganhadores. Então, esse mercado vai continuar. Então, esse é o primeiro ponto, a questão econômica. Mas vai haver também a questão comportamental. Né? O que acontece dentro dessas igrejas, em algumas situações, começa a ser questionado. Vou dar um exemplo aqui, talvez a gente volte a isso mais lá na frente, mas eu queria mencioná-lo agora, para não perder a oportunidade. Eu passo cotidianamente, 3, 4 vezes por semana, diante de uma igreja. E de um lado da igreja tem uma placa. Tal dia, tal hora, tem culto de cura. Quando eu faço um pequeno retorno, tem uma outra placa. Igreja tem as atividades, a nossa igreja está com as atividades temporariamente suspensas por causa do risco de contaminação da Covid-19. Eu fico imaginando, daqui a um mês, quando os membros retornarem, se alguém vai se tocar dessa incongruência. Nós curamos AIDS, câncer, até ressuscitamos mortos, mas não curamos a Covid-19. Um outro exemplo foi um pregador na televisão, né, no estilo bem Silvio Santos, em que ele estava ordenando do anfiteatro que ele usa, ordenando que o vírus da Covid-19 fosse embora dos hospitais. O detalhe é que ele estava no anfiteatro dele, num ambiente extremamente controlado, e usando máscara, e ordenando que o vírus saísse dos hospitais. A minha pergunta é, será que os membros da igreja, ou os frequentadores, ou os contribuintes não estão percebendo essas incongruências? Muitos estão. Muitos estão. Então, esse comportamento de frequência e contribuição, ele vai mudar. Ele vai mudar. Nem tudo aquilo que a igreja vinha fazendo vai poder continuar fazendo justamente por causa disso, por causa das incongruências que essa epidemia, essa pandemia veio revelar. Mas, insisto, muitos vão continuar do mesmo jeito. Muitos não vão se tocar, e se nós tentarmos, se alguém tentar alertar, vai dizer que nós somos incrédulos e inimigos da fé. Essa é a minha visão. Vão sofrer. Pastores vão precisar se reinventar. E eu espero que essa reinvenção seja bíblica, seja espiritual, seja para conduzir o povo de Deus nos caminhos do Senhor, e não para simplesmente buscar oferir vantagens econômicas, de status e etc. Em suma, nós temos então um certo aproveitamento da área sentimental do ser humano, né? Então, enquanto existem seres humanos emocionalmente frágeis e carentes de uma espécie de totem, de símbolo para poder firmar a sua fé, esses eles vão continuar comprando caroços de feijões sagrados, né? Mas existe uma parte desse público que vai, na verdade, procurar se reinventar. E a pergunta que fica aqui para esse terceiro bloco é a seguinte: como as ferramentas da internet, principalmente as plataformas como YouTube,
o TikTok, né, que hoje está aí a 1000 por hora, muita gente se aproveitando aí para fazer mensagens e publicar. E essas informações, elas acabam viajando a uma velocidade extraordinária. Como vocês hoje poderiam julgar que a internet ela iria influenciar nesse processo de mudança na mente das pessoas? E essas mudanças, elas seriam para bem ou elas seriam para pior? É uma pergunta que fazemos aqui em relação a essa transformação prevista, né, em relação aí à reativação das atividades no pós-pandemia. Começo novamente, por mim? Sim, por favor. Pois bem, professor Iron, primeiro eu quero expressar meu encantamento de estar aqui, e não é hipocrisia, não é demagogia, de estar ouvindo e apreciando, né, esses momentos, essas falas tão preciosas dos meus colegas, né? Cada um com algo, um conteúdo, uma bagagem mais preciosa para contribuir, para enriquecer nossas vidas. Bom, eu escrevi algum tempo atrás um artigo que depois virou uma tese, a escola fora da escola, ou a escola nos tempos da EAD. E eu tratava sobre curso à distância. Eu sei que eu estou falando também aqui com educadores. Eu falava sobre a escola, procurei apresentar a escola, tendo que se apresentar com uma outra roupagem, com outros meios, outros mecanismos de ensino, em que ela era obrigada a sair daquelas amarras do tradicionalismo físico e partir para o campo virtual, em que a escola, mesmo distante, mas ela aproximava, em que a escola não poderia ser interpretada simplesmente como o espaço físico, composto de quadro, de livros, de salas de aula, de carteira, mas a escola entendida como a paideia, entendido como paideia, ou o ambiente do aprendizado, onde o pai da Globo conduz os seus alunos para aprender. E que esse paideia seria qualquer ambiente onde as pessoas pudessem aprender, independente de estar em um ambiente físico ou não. Bom, me perdoe porque eu volto a falar sobre isso, porque eu vejo uma aplicabilidade hoje para a igreja. A igreja, e o professor Ítalo falou uma coisa interessante sobre a reinterpretação da escatologia, e a reinterpretação das mensagens que podem ser aplicáveis para nós hoje, mas que também foram aplicáveis para os nossos antepassados, para os nossos pais da fé, para o seu tempo, né? Essa mensagem se renova. Eu entendo que a igreja ela terá que descobrir meios de explorar esse novo mundo, porque é um novo mundo, é uma dimensão nova. Eu particularmente estou aprendendo e me encantando com as redes sociais, esses links de uma rede com outra, de YouTube com Instagram, com Twitter, e aí vai, essas redes, né? E eu estou me encantando com isso, e os pastores, os líderes religiosos, os professores, eles estão tendo que se reinventar e aprender a usar isso. Eu creio que é algo que veio para ficar. Alguns entendidos já disseram que essa pandemia é apenas a ponta do iceberg, que outros virão. E a história nos mostra isso, que esse vírus poderá voltar com uma cepa diferente, né, com a mutação genética, e começar a alcançar aquela vacina que era bom para esse vírus, já não será bom para outro tipo, esse vírus modificado, outras pandemias. É resultado da globalização. E eu até dizer uma coisa interessante, me permite só isso para terminar. Na crise, enquanto uns perdem, outros ganham. Parece que a China só está ganhando, né? Agora ela está vendendo vacinas, usando cobaias, vendendo respiradores, vendendo tudo. A China só ganhou. Comprou empresas a preço de banana. Bom, mas isso não é pauta para esse assunto, né?
mas então nós temos que nos reinventar para sobreviver. Assim como o mercado tem que se reinventar para sobreviver à China, digamos assim. A igreja tem que se reinventar também para sobreviver. Eu vejo o seguinte: a internet é uma ferramenta muito, as redes sociais, é muito importante. Muito para todos nós. Muito importante mesmo. Só que a cultura dessa apresentação, ela pega a gente despreparado ainda. A gente fica despreparado com o advento dessa tecnologia nova. Eu fico aqui me perguntando, eu acompanho várias pessoas, sigo várias pessoas no Instagram. A pessoa posta uma foto de aniversário, estou falando de líder religioso. O líder religioso faz o aniversário, aí a pessoa põe a foto do líder e a dele junto. Eu fico por entender por que o aniversário é do líder e por que ele tem que estar com essa foto junto, para mostrar para mim, para todos nós, que ele tem uma afinidade com aquela pessoa. O outro mostra com o político, mostra com todo mundo, com outras pessoas famosas. E os famosos também mostram as fotos dele na cozinha, cozinhando, fazendo algo diferente, mostrando que ele é gente também. Que ele é igual a nós. Lavando louça. Mas aí você analisa. Esse segmento, ele é infinito de conhecimento, de regras. Não tem regra. Você fala mal de uma pessoa, você planta uma falsidade sobre uma pessoa e isso aí vaza, é o chamado fake news. Não tem como você depois voltar atrás naquilo que... falar a verdade. Para o segmento religioso, a internet foi um satanás. Porque trouxe também... a pessoa está fazendo a sua pregação, seu sermão, e aí, se ele não estiver bem embasado, hoje o tal do Google, irmão, fala tudo. Ele pesquisa, ele vai logo no final o cara fala assim, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Ele está falando tudo fora da ordem. Então, trouxe essa situação. Então, procura a pessoa para hoje estar interligado, interagindo com todos nós, ele precisa ter um senso de conhecimento. Não precisa saber tudo, porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Mas ele não pode dizer que sabe o que não sabe. Dizer que conhece o que não conhece. Falar em verdade. Então, eu percebo aqui várias pessoas tentando fazer seus cultos, ministrando, é uma ferramenta. É uma ferramenta, irmão. Então, louvado seja Deus. Bendito seja esse momento tecnológico que nós estamos vivendo, porque se não tivesse esse momento, nós não estaríamos aqui, não tinha como nós fazer esse bate-papo, para várias pessoas vão ter conhecimento do que nós estamos falando. Mas se a gente souber usar com seriedade, voltado para uma corrente do bem, porque a gente não podemos esquecer, eu vou voltar de novo a um assunto, nas Escrituras Sagradas. Nós temos que ter a mente de Cristo falando na internet. Não preciso mostrar eu, mas eu preciso mostrar o que nós, que temos a mente de Cristo, possa fazer pelo próximo. Nós podemos mostrar que nós temos o verdadeiro amor pelo próximo. Fazer as coisas certas. E isso a internet vai dar. O mundo tecnológico voltou.
Agora, essa página virou, agora nós estamos nesse momento, e vai vir outras tecnologias fortes por aí. Então, vamos adequar, e talvez os meus netos vão ver coisas e falar assim, vocês tinham internet, vocês gravavam isso, hoje nós estamos diferentes. Então nunca vai parar, é infinito, porque o nosso Criador, ele deu o poder à ciência. Isso que está vivendo foi Cristo que criou, o Eterno que fez. Ele deu o poder à ciência para criar todo esse mecanismo que nós estamos usando hoje, usufruímos hoje. Então, meus irmãos, aquietai-vos no coração e sabei de uma coisa. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama e obedece à santa doutrina da palavra de Deus. Doutor Ítalo. Pronto. Rapaz, você pode repetir a pergunta? Bem, não, sabe o que acontece? É que eu estou fazendo um serviço aqui, o rapaz mandou para mim, a minha cabeça estava em outro canto, desculpe. Bem, a internet, ela vai contribuir para um crescimento positivo ou negativo da igreja, tendo em vista que muitas pessoas, nesse momento em que as igrejas estão fechadas, elas estão bebendo águas de outras fontes que não a da sua igreja local, podendo estar se utilizando de plataformas para conhecer, digamos que o novo, que muitas das vezes era vetado a elas lá na sua denominação. Olha, depende da forma como você vai olhar para essa situação, porque o que acontece? Com a internet, com o desenvolvimento de interfaces que nós temos hoje, como é que você aprende hoje? Aliás, como você aprende sempre. Você aprende por meio dos sentidos. Aquilo que você vê, aquilo que você toca, o gosto das coisas. Praticamente, a única coisa que a gente não habilita no momento em que a gente está fazendo uma transmissão na internet seria, na realidade, o exercício do paladar. A não ser que a pessoa queira lamber o teclado. O que eu quero dizer com isso? Em uma situação, um evento ou qualquer coisa do tipo, a internet praticamente substituiu quase tudo. Porque nessa mesma transmissão, eu estou, na realidade, exercitando a minha fala, a minha audição, né? A minha visão. Então, diante disso, é evidente que algumas pessoas, vai acontecer isso, algumas pessoas elas vão se manter, na realidade, acreditando que por elas mesmas elas podem seguir a sua fé e tudo mais. Isso aí é evidente. Isso aí vai acontecer. Então, assim, sem pandemia, os desigrejados estavam crescendo. Obviamente, é evidente que isso agora vai também continuar em crescimento. Não vai, na realidade, quebrar a curva, vai continuar. Em contrapartida, é aquilo que eu falei, aquelas igrejas que usam do mercado, né, e tudo mais, elas estão se reinventando até mesmo porque elas têm capital para isso, elas têm gente para informar como é que tem que fazer a coisa, vamos dizer assim, lucrativa. Então elas vão caminhando em conformidade com a moda. É a geração Instagram, vamos caminhar em conformidade com a geração Instagram. Agora, eu acredito também o seguinte, que, por um lado, a internet na realidade, um buraco sem fundo. Você não dá, em muitos casos, você não consegue, na realidade, verificar as fontes.
Então, aquilo que você falou, Ion, é um fato. As pessoas vão começar a beber de várias águas. E aí é que está o problema. Porque ela não vai ter um padrão. E ela também, na realidade, não vai identificar uma fonte confiável ou não confiável. Isso realmente é um problema. Só que, assim como, preste atenção, na pré-história do cristianismo, nós tínhamos diversas seitas do judaísmo, e do judaísmo nasce um movimento chamado Movimento de Jesus. Posteriormente, nós vamos ter o quê? A Igreja Católica Protestante, a Anglicana e tal, ortodoxa russa, ortodoxa grega. Meu amigo, isso vai aumentar. Na década de 90, teve um camarada que ele começou uma igreja virtual. Vou falar para você, não deu rock. Se hoje alguém criar isso, vai dar rock. E quando eu falo dar rock, não é no sentido benéfico. Preste atenção. Em momento algum eu estou dizendo que isso é benéfico. Muito pelo contrário, eu estou dizendo os perigos que nós podemos ter. Tá? Então, em suma, por um lado, vai mostrar na realidade, de fato, quem foi alcançado pela graça, né? E o Marton, que é presbiteriano, ele sabe disso, que é a graça que nos alcança, porque a palavra de Deus vai ao homem, né? Então, essas pessoas que foram alcançadas pela graça, elas vão permanecer. E as pessoas que não foram alcançadas pela graça, certo? Elas, na realidade, vão apenas se mostrar quem são. Então, é assim que eu vejo a atual conjuntura. Ok, reverendo Marton. Eu acredito que agora nós chegamos a um dos pontos cruciais dessa nossa conversa. A minha visão é de que nós já estávamos vendo o surgimento de um grupo que eu chamo de novos bereanos. E eu acredito que isso vai se intensificar agora. As igrejas históricas, as igrejas tradicionais, já estavam recebendo um fluxo muito grande de pessoas que passavam por essas denominações sem conteúdo, sem muito conteúdo bíblico, sem um ensino que realmente satisfizesse a busca que as pessoas têm de conhecer a palavra para que por ela sejam libertas. As igrejas estavam recebendo esse fluxo. Nesses dias, em que aproximadamente 3 meses, né, semana agora faz 3 meses que saiu o primeiro decreto obrigando as igrejas a fecharem, as pessoas começaram então a buscar aprender de algum lugar. Muitas destas igrejas já não ofereciam pastoreio e continuaram sem oferecer o pastoreio. Não tinha a manipulação de grupo, cessou, porque as igrejas foram fechadas, as pessoas não iam para os seus eventos. Então não havia aquela manipulação de grupo, aquele trabalho de grupo, de identificação como grupo, como rebanho. Então começou a surgir, a pipocar todo tipo de live, todo tipo de vídeos na internet. Alguns bons, outros terrivelmente ruins. E nesses 3 meses as pessoas começaram a selecionar. A gente pode ver que a grande maioria dos canais que surgiram neste período teve um pico no final do primeiro mês, metade do segundo mês, e daí para cá começou a cair a audiência. As pessoas estão selecionando mais. As pessoas estão indo para lugares onde estão de fato aprendendo alguma coisa. Então, com esse período aí, nós vamos ver esse grupo de novos bereanos crescer. Eu olho para a internet como uma ferramenta, e como toda ferramenta, ela pode ser usada para bem, pode ser usada para mal.
Uma chave de fenda pode consertar uma peça, um equipamento que está quebrado e pode matar alguém. Então, ferramentas, a internet é mais uma. A minha visão a respeito dessas coisas é que o coração do homem não muda, né? Muda a tecnologia que ele dispõe. Por exemplo, nós sabemos que na década de 50, 60, 70 tinha fofoca. As pessoas ficavam nas janelas para ver o que acontecia e para contar para os outros. O que mudou foi só a tecnologia. Hoje tem fake news, é mais danosa talvez, tem um alcance maior provavelmente, mas nós mencionamos outro dia num outro canal, né, a história de alguns jornalistas que foram para se encontrar com o senador no evento, e o senador não apareceu, e eles foram para um bar, beberam e escreveram uma notícia mentirosa, mas eles precisavam escrever alguma coisa de que o governo chinês estava pronto a derrubar a muralha da China. Isso causou uma convulsão na China. Essa convulsão resultou em uma reação do governo chinês e deu origem à Guerra dos Boxers, com milhares de mortos na China. Os caras que inventaram isso nos Estados Unidos não tinham a menor ideia do que ia acontecer. Então, assim, mas voltando para o ponto, que a nossa questão aqui a internet vai trazer benefícios ou malefícios? Eu acredito que para aquelas igrejas estruturadas, aquelas igrejas que têm um ensino coerente e bíblico, ela é mais benéfica do que maléfica, porque é uma ferramenta usada para edificação. Quando ela é usada para manipulação, mais cedo ou mais tarde, as pessoas percebem. Eu tenho acompanhado algumas pessoas, e pessoas que normalmente os manipuladores acham que são enganáveis facilmente, e essas pessoas dizem: pastor, a gente não aguenta mais receber tanta bobagem no WhatsApp. A gente não aguenta mais receber tanta notícia que quando a gente vai olhar é só palha. Então, meu primeiro ponto o coração do homem não mudou. Segundo, as pessoas estão saturadas de desinformação. Muitas vão permanecer sendo enganadas. Terceiro, o grupo que eu chamo de novos bereanos teve 3 meses para sair de um ambiente de lavagem cerebral e controle de grupo, fazer uma análise daquilo que estavam vivendo, daquilo que lhes era oferecido, e olhar para uma outra possibilidade, e esses vão migrar em busca de conhecimento, em busca de uma espiritualidade mais bíblica. Essa é a minha visão. Então eu acredito que para as igrejas que têm conteúdo bíblico vai ser benéfico. Para as igrejas que vivem de eventos e de criar coisas que são mais tendências de mercado do que edificação espiritual, não vai ser tão bom assim. Muito bem. Nesse sentido, então, surge aí uma distinção entre igreja e igreja. Quando os senhores veio colocando aí em suas postulações desde o início sobre uma igreja institucional e uma igreja como corpo de Cristo. Pode-se perceber então que a igreja como corpo de Cristo, ela é um organismo vivo que não vai ser vencido por meio de uma saturação, podemos assim dizer, provocadas por uma pandemia. Mas uma igreja institucional, ela pode ter as suas estruturas abaladas, uma vez que parte de um princípio de uma ingestão que já vem acontecendo de um longo período de tempo. Pastores sem conteúdos a oferecer para o seu rebanho, igrejas que estão sem alimentos espirituais que realmente provocarão uma mudança, uma transformação, e que dentro desse contexto surge então o grupo dos bereanos, aqueles que vão analisar e procurar as fontes onde poderão beber água limpa, né, podemos assim dizer, e surgirão aqueles que em meio a uma mente confusa estarão desestabilizados. E nesse contexto aqui,
nós podemos perceber que na igreja como instituição, primeiro, haverá uma desmotivação no ato de congregar, uma vez que os senhores focaram aqui que houve igrejas que fecharam as portas, mesmo tendo a estampa de curas, de milagres e tal. Um outro ponto é o seguinte: como esse rebanho disperso no meio hoje da pandemia, que foi focado aqui, que não recebeu uma ligação do seu pastor, não recebeu uma visita, e muitas das vezes recebeu cobranças oriundas dos dízimos e das ofertas, né? Como essas pessoas reagirão a um retorno das atividades normais da igreja? E, por fim, qual será, na verdade, o caminho que um pastor ele deverá assumir com a sua igreja para que ele tenha uma igreja institucional estabilizada e possa, ao mesmo tempo, zelar da igreja espiritual que é o corpo de Cristo? Pastor Apio, o senhor está na vez aí. Pastor Dr. Gilmar Matias teve problemas técnicos e o senhor está na vez. Pode ativar aí o seu microfone. Está desativado aí o microfone. Pode clicar nesse íconezinho aí que vai dar certo. Continua desativado. Na tela do seu dispositivo tem um microfone. Você clica nele, ele está em vermelho. Assim que clicar, ele volta ao normal. Pois não. Ok? Agora sim. Fase experimental vencida. Vencida. Vamos devagarzinho aqui, porque a minha tela também acho que me passou aqui. É o seguinte, eu vejo o seguinte. Situações complicadas, vocês vão sofrer mesmo. Vão sofrer. Mas eu voltando que sempre nós falando, que nós estamos falando, e o sentido é um só, O que vem acontecendo, esses pastores que é vocacionado, eles não vão ter problema nenhum. Os vocacionados não vão ter problema. Agora, os pastores que mercantilizam disso, eles vão ter dificuldade, porque eles não tiveram coragem de apacentar o seu rebanho. E o rebanho estourou. Agora, voltar à situação, como fazer isso acontecer, e isso andar como era antigamente, eu não sei como é que eles vão fazer. Sinceramente, eu não tenho essa consultoria para fazer para eles. Eu acho que eles deveriam retomar o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho não mudou. A igreja não mudou. Nada mudou. O que mudou foi eles. Isso aí não foi agora, não, gente. Isso aí mudou quando eles crucificaram Cristo. Porque a crucificação, o que o evangelho mostrado por Jesus Cristo fez, batia de encontro com o que eles faziam. Eles queriam era ganhar um dinheirinho. Eles queriam era vender o evangelho. Não era o que o Cristo faz, que é dar o evangelho.
O evangelho é de graça. Se você recebeu, você dá de graça. Então, nós estamos pesando aqui um poder que não é só dinheiro. O evangelho não é só dinheiro. Eu tenho visto agora, nesse meio político, quando eu falo de pessoas religiosas, eu estou me incluindo todos. Que esse advento da política, eles estão fazendo jejum, o presidente convocando a nação para um jejum. E os religiosos atrás, que é para fazer o jejum, não é. Aquilo ali eles estão defendendo, gente, o dinheirinho, a mídia. Eles estão defendendo o dinheiro, usando a minha imagem, usando a imagem de vocês, porque nós somos figurando como meio evangélico. Olha, todo o nosso povo aqui, ó, estamos apoiando isso. Ó, peraí. Então, a massa de manobra que é feito no sistema religioso, ela é deplorável. Não dá. E as pessoas vão entender isso. Ninguém quer ser massa de manobra. Agora nós vamos ter uma eleição agora para prefeito e já tem gente comprando todos os rol de membros ali. Ó, se você conseguir, eu vou conseguir a secretaria tal. E é uma grande vantagem ele ter esse poder. Para ele é benefício, mas para mim não é. Eu quero que um governante governe para a minoria e que ele seja governado para todos. E assim é a igreja. Assim é a religião. A religião, aquele que é mais abastado financeiramente, ele tem os privilégios. Mas será que ele vai ter esses privilégios no céu? Porque ele tem um dinheirinho a mais? Como se dinheiro fosse um peso de valores? Aí você esquece dos valores que a pessoa tem. Ele só não tem dinheiro, mas ele tem caráter, ele tem dignidade, ele tem gratidão. Então, eu vejo esse fato do que está vivendo. Vai acontecer, olha, uma decepção na volta de Jesus Cristo. Porque muitos que vão achar que vão participar do reino, o mestre vai dizer, sai fora. Ah, mas eu no seu nome, fizemos grandes maravilhas, ganhamos almas, a minha igreja era lotada, eu tinha programa de televisão. Não, meu amigo, sai fora aqui, mas esse aqui que está entrando aqui, esse aqui era meu porteiro, e ele vai entrar e eu fico? Pois ele vai entrar, porque ele fez as coisas certas. Então, eu acho que é o seguinte, meus irmãos, vai ter muita decepção, porque nós estamos vendo, querendo fazer uma apologia, uma defesa, maquiar os caras que estão vendendo o evangelho. E se o evangelho não é para ser vendido, é para ser anunciado. Então, essa é a minha ponderação desse assunto. Muito bem. Doutor Ítalo. Qual é a mesma pergunta? Bem, igreja institucional e igreja como corpo de Cristo, né? Como os crentes reagirão aos pastores que se esconderam, aos seus líderes que se esconderam, como os rebanhos, né, que estão dispersos por ausentar o cuidado dos seus líderes, reagirão em consonância com o retorno das atividades da igreja, e qual o caminho que o pastor ele deve tomar em relação ao retorno para que a sua igreja ela seja edificada e ele não sofra maiores perdas, tanto de membros
como em todos os quesitos que envolvem a administração eclesiástica? Bom, primeiro, é necessário a gente salientar o seguinte, que a igreja, ela cresceu mediante problema. A igreja, ela cresceu mediante problema, mediante dor de cabeça, mediante perseguição. Esse é um ponto que é bom a gente tocar. O segundo ponto é o seguinte. Eu acredito que a igreja institucional, sim, ela vai sofrer. Todas irão sofrer. Algumas mais do que outras. Isso é evidente. Tá? Isso é evidente. Mas acredito que isso vai, na realidade, já estão sofrendo, né? Isso vai, na realidade, querendo ou não, pesar para todas as igrejas institucionais, né? O que eu vejo com relação à questão do corpo de Cristo, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque aí a gente começa, na realidade, querendo ou não, entrar num viés para a gente julgar a salvação de alguém. Isso é perigoso. Ah, mas pelos frutos você conhece a árvore. Tá, vamos ver. Israel era o povo de Deus escolhido. Quantas vezes ele caiu na idolatria? Você vê que tem até um texto que diz o seguinte, olha, que o Eterno, ele vai colocar o povo dele no caminho reto novamente. Então a gente tem que tomar um certo cuidado para a gente não cair no erro da gente querer julgar a salvação do outro e dizer, esse aqui faz parte da igreja, esse outro aqui não faz. A gente tem que tomar esse certo cuidado. Agora, a igreja institucionalizada, é óbvio que ela vai sofrer problemas, ela vai ter dor de cabeça, certo? Os fiéis da igreja de Cristo, do corpo invisível de Jesus Cristo, eles vão sofrer sim. Agora, o fato de sofrer não significa estagnação, não significa não crescimento. Muito pelo contrário. No primeiro século, certo? Quando começou a se desvincular a ideia de que o cristianismo era uma seita do judaísmo, e na realidade os romanos começaram a perseguir os cristãos, o evangelho praticamente alcançou todas as regiões da terra daquele tempo. Então a perseguição não é uma coisa ruim. Parar para pensar. E olha, aí é que tá, a gente sofre uma perseguição velada hoje. Então eu acredito que a igreja, o corpo de Cristo invisível, ele vai crescer mediante a perseguição. Não é mediante a bonança. Agora é óbvio, as igrejas que utilizam de vender a fé, de manipular a fé das pessoas, elas vão a cada dia também acompanhando todo o desenvolvimento tecnológico e criando novas maneiras de vender. Isso é um fato. Você não vai vender um óleo, uma vara ungida, uma vassoura ungida, eles vão vender o imaginário. Tem até uma pastora que está vendendo oração pela internet, gente. Pelo amor de Deus. Então eles vão criar maneiras, sim. Agora, acredito o seguinte, a igreja, corpo vivo de Cristo, cresce mediante perseguição, mediante problema, porque é ali aonde ela vai agarrar todas as esperanças, todas as forças dela naquela fé. Eu acredito nisso. É como eu vejo. Maravilha, reverendo Apio. Ô, Marton, desculpe, já estou confundindo aqui os nomes. Esteja à vontade, reverendo Marton. Ok. Eu quero insistir em um ponto
Eu já tenho colocado em praticamente todas as minhas intervenções. O coração do homem não sofreu nenhuma alteração neste período. Então, vou responder a esta pergunta abordando basicamente duas situações: o povo e o líder. Em relação ao povo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Israel pré-exílico e pós. O que aconteceu com Israel? Antes do exílio, o profeta Jeremias é muito claro ao mostrar que o povo não estava dando a mínima para as coisas de Deus, nem para a casa de Deus. Quando veio a ameaça de exílio, eles clamavam templo do Senhor, como se o templo miraculosamente fosse resolver o problema deles, como a arca, alguns séculos atrás, também não havia resolvido. E vão para o exílio. E lá no exílio eles vão demonstrar, Salmo 137, ele mostra isso com bastante clareza nos versos 1 e 2, um povo saudoso. Nas margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Ou seja, tristeza, saudade, prostração, tudo isso porque eles não podiam ir ao templo. Provavelmente muitos desses, quando estavam em Jerusalém, não se importavam tanto com o templo. Então, nós estamos vivendo isso agora. Um pessoal, entre aspas, no exílio, tendo contato com uma cultura nova e sentindo falta do que perderam, que muitos não davam o menor valor enquanto tinham. Mas, daqui a algum tempo, vamos voltar como Israel voltou. E aí vai acontecer que muitos vão preferir fazer o que Israel preferiu fazer. Milhares e milhares de israelitas preferiam ficar em Babilônia, uma grande cidade, uma metrópole, ficar em Suzã, cidadela de Suzã, de clima extremamente agradável, voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade naquele mundo de pó. Muitos não quiseram, a ponto que menos de 50 mil retornam do exílio. Então, nós vamos ter essa situação de muitos vão preferir ficar em casa, acreditar que podem cultuar pela internet, virtualmente. Eu acredito que agora a gente tem que se adaptar, como os judeus se adaptaram. Agora a gente tem que usar a internet, como os judeus criaram as sinagogas, mas não tinham o templo, não podiam voltar para o templo. Mas nós vamos um dia voltar para os cultos congregacionais. Muitos vão preferir ficar em casa, seu sofá, sua internet, seu fone de ouvido, sua Smart TV, e talvez até contribuindo com uma outra campanha feita pela televisão. E de vez em quando indo numa festa em alguma igreja. Isso vai acontecer. Mas muitos estão realmente com saudades e vão voltar. São aqueles que hoje dizem assim: como nós vamos nos esquecer, como nós podemos nos esquecer da casa de Deus? E eles usam uma expressão forte até, como entoar o canto do Senhor em terra estranha: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir, ó Jerusalém, a minha maior alegria, o meu maior conforto. Vai acontecer que muitos vão querer voltar. Então, em relação ao povo, eu acredito que nós vamos ter essas três situações. Vamos ter os que vão preferir ficar em Babilônia, vão preferir ficar em casa. Tem aqueles que estavam na igreja e permanecem na igreja sem fazer grande coisa, como aquela multidão, o resto de povo que ficou na Palestina. E tem aqueles que vão voltar para reedificar. A gente vai ter esses três grupos. Vamos lidar com isso. Já em relação à liderança, em relação aos pastores, eu fico com Jeremias 3,15. O que o pastor deve fazer? Pastores de verdade vão saber o que fazer. Já mencionamos que muitos vão apelar para estratégias de marketing para continuar manipulando o povo. Mas eu estou falando de pastores. Quero falar para pastores e de pastores. A palavra do Senhor diz que Deus dá ao seu povo pastores segundo o seu coração, pastores que os apacentem com conhecimento e com inteligência.
Conhecimento, eu acredito que tem muito a ver com o conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. A palavra conhecimento no Antigo Testamento tem muito de relacionamento. Mas inteligência, eu acredito que deva se aplicar ao uso do que nós temos disponível. Ora, Instagram, Facebook, as lives, YouTube e TikTok, todos esses meios que estão aí, são ferramentas. E os pastores, muitos pastores, vão ter que acordar para isso. Eu falo isso por experiência própria. Se eu for olhar os vídeos que eu publicava no meu canal há um ano atrás, né, são sofríveis. Eu estava outro dia fazendo uma comparação e, puxa vida, quem assistia porque gostava muito do que eu falava, porque a qualidade era muito ruim. E agora, pelo menos em termos de qualidade, eu tive que me reinventar. Eu fui estudar OBS, eu fui estudar sobre Zoom, fui estudar sobre Filmora, sobre captação de áudio, vídeo, mesa de som e etc. Então, eu acredito que os pastores vão precisar continuar pastoreando com conhecimento de Deus e levando o seu povo a conhecer o Senhor, seu Deus, mas precisam ser inteligentes. De certa maneira, nós temos dois grandes desafios. Primeiro, nós não temos condição de acompanhar a profusão de novidades da internet, mas também não podemos ficar para trás. Se ficarmos para trás, seremos atropelados pela tecnologia, seremos considerados retrógrados. Então a gente vai ter que ter um equilíbrio entre essas duas coisas. Escolher um meio, né, que seja o Facebook, que seja o Instagram, que seja o YouTube, 2 ou 3, os mais profícuos. Procurar gente que ajude. Se você não consegue lidar com a tecnologia, seu neto, seu filho, um jovenzinho da igreja consegue, alguém consegue te ajudar, mas a gente não vai poder fechar as portas, não vai poder dizer, não, isso aí, internet é coisa do diabo, eu não vou usar. A gente vai ter que fazer, a gente vai ter que usar de inteligência, de conhecimento, pastoreio, lidar com o povo, cheiro de ovelha, mas, por outro lado, também com inteligência, sabendo discernir os tempos e usar o que Deus tem colocado, porque, afinal, toda a verdade é verdade de Deus, e é verdade que a tecnologia funciona. Então, vamos usar bem. Maravilha. Então, chegando aqui, pessoal, ao fim do nosso webinar, podemos, então, concluir que, em meio a toda essa transformação, a igreja no pós-pandemia, ela será uma igreja inconformada com uma realidade atual e passada, né? Pelo menos em boa parte, a membresia, ela terá uma nova forma de pensar, uma nova forma de conceber, e essa nova visão, ela vai levar os líderes a se aperfeiçoarem tanto teologicamente quanto tecnologicamente. Investir mais em tecnologia, investir em preparação, investir em equipes para poder realizar o uso eficaz das tecnologias e canalizar todas essas atividades que surgem, essas novidades que vêm surgindo para o benefício do povo de Deus. Então, quero agradecer aqui a participação, pastor Apio Magalhães, doutor Ítalo Colares, reverendo Marton, doutor Gilmar Matias teve problemas técnicos ali e acabou saindo um pouco antes da finalização, doutor Roberto dos Santos, que teve problemas técnicos para entrar na reunião e não conseguiu, na verdade, acessar a nossa sala do webinar. Mas fica aqui os meus agradecimentos e, de coração, conto com vocês aí para as próximas etapas e estou à disposição também para contribuir naquilo que for necessário.